Olá, querida Igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor nosso Deus e com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, eu quero ler convosco dos versos 12 ao 18. Filipenses, capítulo 2, versos 12 ao 18. No seguimento do nosso estudo sobre esta carta, eu hoje queria falar convosco sobre o tema desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação. A partir do verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegre-me e com todos vós me congratulo. Assim, pois, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Só até aqui a palavra do Senhor, oremos. Senhor Deus, graças te dou e eu te louvo, Senhor, pela tua grande graça, pela tua misericórdia. Tu nos dás estar, Senhor, presentes com a tua palavra nesta tarde, Senhor. Senhor Deus, eu te peço que nos ilumines com o teu Santo Espírito. A nós, aqui neste lugar, e a todos quantos estiverem agora seguindo mais um capítulo desta carta. Mais um trecho desta tão preciosa carta para a tua Igreja, para nós. Ensina-nos, Senhor. Mas também coloca em prática todas as palavras que vão ser proferidas na nossa vida, Senhor. Que elas se tornem reais e existenciais em cada um de nós e em cada uma das nossas vidas. Ó Deus, eu oro por esta casa, eu oro por esta Igreja, eu oro por todo este povo, Senhor, ávido e sedento da tua palavra como um deserto. Como nos desertos arábicos, Senhor. Faz correr em nós o teu Espírito, como água viva, e inunda, Senhor, os nossos corações e os nossos seres. E nos derrama graça sobre cada um de nós, Senhor, e a tua misericórdia. Nos derrama, Senhor, o teu perdão. Nos derrama, Senhor, a tua paz, o teu amor, a tua tranquilidade. Para nós consigamos prosseguir, Senhor, alegres, mas confiantes da tua presença e do teu agir e o teu poder nas nossas vidas. É assim que eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, e assim eu acredito que assim seja. Para a honra e para a glória do teu nome. O abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, meu Deus, agradáveis na tua presença. Meu Deus, meu Rei, meu Senhor. Amém. E glória a Deus. Desenvolver a salvação. Porventura, este é um tema bastante em voga, bastante atual, e talvez seja um dos temas, uma das doutrinas, a doutrina da salvação, o desenvolvimento da salvação. Talvez esta doutrina seja uma das mais complicadas de tentar passar, de tentar ensinar, mas também muito deturpada nos nossos meios evangélicos. Mas deixe-me só fazer uma introdução antes de começar a expor o texto que foi lido. Na mensagem anterior, dos versos 1 ao 4, nomeadamente o verso 1 e 2, Paulo se alegra pelo amor fraternal que existia no seio da igreja em Filipos. Paulo estava alegre, Paulo estava contente, embora preso, embora limitado da sua liberdade, privado da sua liberdade, mas ele, ao receber as notas
da conta corrente, daquilo que estava passando na igreja em Filipos através de Epafrodito, Paulo se alegra. E Paulo se alegra porque, passado 10 anos envolvidos, o povo continuava firme, o povo continuava doutrinariamente correto, ele continuava sendo fiel nas suas convicções, na sua fé, mas principalmente ele continuava perseverando no amor fraternal entre aquela comunidade cristã. Mas no verso 2 Paulo vai dizer: completai a minha alegria. Eu estou alegre, mas eu quero mais, eu preciso mais de vocês. Ele se alegraria muito mais se eles progredissem ainda mais, passando a redundância, na vida cristã. E de que forma? Em busca da unidade da igreja, a unidade na comunidade cristã, anulando as divisões e as discordâncias que lá havia. E isso também foi um dos pontos que Epafrodito levou a Paulo para conselho ministerial. Tendo em vista isso, computar a sua alegria, buscando a unidade e anulando as divisões e as discordâncias, tendo em vista isso, Paulo leva os filipenses a olhar para o exemplo de Cristo como forma de eles progredirem no Evangelho, como forma de eles saltarem essa etapa mais negra da vida daquela igreja, e isso está lá dos versos 5 ao 11 do capítulo 2. Qual era o exemplo de Cristo? O exemplo de Cristo era o autoesvaziamento de Cristo. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele se tornou homem como qualquer um de nós. E em vista, por causa do esvaziamento de Cristo, por causa do exemplo de Cristo como homem nesta terra, vemos aí, a partir do verso 9, que também por causa disso Deus o exaltou. Vemos a exaltação de Cristo como recompensa da sua total obediência ao Pai. No texto que nós lemos, Paulo retoma as suas exortações. Para quê? Para que a igreja continue prosseguindo no caminho de Cristo, no exemplo de Cristo. O que é que Paulo tinha em mente? A santificação do povo daquela igreja. O Espírito de Deus, meus queridos, ele deseja trabalhar no coração dos filipenses e também no nosso. É através do Espírito de Deus, através da intimidade com Cristo, através da oração, através da meditação, é que ele vai trabalhando no nosso coração, a santificação, e nós vamos ver ao longo deste sermão que a salvação ou a santificação, ela é um procedimento que não é no momento, não é no ato, é uma progressão ao longo da nossa vida enquanto seres vivos nesta terra. Salvação ou a santificação não é o produto de uma oração, não é o produto do momento, não é o batismo, como eu muitas vezes ouço falar, que o batismo nas águas serve de santificação, ou que nos limpa de todo o mal e nos produz em nós uma santidade. Nada disso corresponde à verdade, nada disso é doutrina de Deus. Isso não são heresias muito graves, mas não deixa de ser uma heresia. Santificação é um processo progressivo ao longo de toda a nossa vida enquanto estivermos nesta terra. Dito isto, eu tenho alguns pontos para falar convosco acerca deste texto. E nos versos 12 e 13, nós vemos a exortação de Paulo era para nós desenvolvermos a nossa salvação. Versos 12 e 13 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.
Paulo está a falar para um povo, para o povo de Filipos. Paulo está a falar para uma igreja que estava plantada naquela cidade que nós já vimos nos sermões anteriores, que era uma cidade da província romana. Era uma cidade importante, ela albergava todos os soldados, todos os oficiais aposentados da guerra. Era por isso uma cidade importante. Era uma das únicas cidades fora daquela zona da Itália, daquela zona da metrópole de Roma, que era considerada uma província romana. E Paulo está dizendo que eles foram salvos da culpa do pecado mediante a fé em Cristo Jesus. Eles foram justificados pelo sangue de Cristo. Mas ele continua dizendo, não está explícito, ou não está explícito, mas está implícito. Ele continua dizendo que essa justificação que eles tiveram na sua vida espiritual, mediante a fé em Cristo e mediante a aceitação da sua entrega a Cristo Jesus, mediante a sua acreditação no sangue vertido por Cristo naquela cruz, eles foram objeto de uma justificação. O sangue de Cristo os justificou da culpa do seu pecado. Mas essa justificação não ficava só pelo tal momento que eu falei, mas ela era um processo que duraria toda a vida terrena. Entenda bem isto que eu estou dizendo, por favor. Em toda a Bíblia, ou a Bíblia, em toda ela explica que a salvação não é somente ou apenas um ato. Não é um momento. Não é aquela chamada que o pastor fez, aquele convite que o pastor fez, você foi à frente, quiçá você derramou lágrimas, quiçá você se derramou, você se emotivou, o pastor orou por si, amém, glória a Deus, toda a gente se alegrou e aí deu-se a justificação. Não, a justificação tem um início e tem um fim. Mas esse fim não é aqui. O final da sua justificação, que é chamado, esse processo é chamado de santificação, ele tem o seu culminar no dia em que você fechar os olhos nesta terra e abrir os olhos nos braços do Pai. Essa é a conclusão do processo. E aqui está o problema de muitos ensinarem coisas erradas e depois o povo pensa que porque eu aceitei Cristo, eu já estou salvo, já estou liberto, não tenho mais responsabilidades, eu não tenho nada mais que fazer mais nada, e isso não corresponde à verdade. Existe a soberania humana que quis salvá-lo, foi ele que o escolheu, foi ele que o elegeu, foi ele que o predestinou, mas depois existe a responsabilidade do homem, que nela consiste o fruto, a progressão do processo da nossa santificação. Esse processo está nas nossas mãos. É claro que o Espírito Santo ajuda. É claro que o Espírito Santo ilumina as nossas mentes, os nossos corações. É claro, como diz aí o verso 13, é Deus quem efetua o nosso querer e o nosso realizar. Nós fazemos porque Deus nos ajuda, porque Deus nos impulsiona. Mas essa é uma responsabilidade nossa. Então, entenda que nós precisamos ser salvos da culpa do pecado. Na nossa conversão dá-se a justificação pelo sangue de Cristo. Nós também temos que ser salvos do poder do pecado, que é a nossa santificação progressiva. Nós vamos sendo libertos progressivamente do poder executante do pecado em nós. Nós vamos largando aos poucos e poucos o pecado, a prática do pecado. Nós nos vamos tornando mais santos dia após dia. Mas em último lugar, e não menos importante, nós precisamos ser salvos da presença do pecado. Da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Essa salvação da presença do pecado, veja que a salvação demora a nossa vida inteira.
É no início da nossa vida cristã, é durante a nossa vida cristã e é no final da nossa vida cristã, quando nós, na presença do Pai, iremos ser glorificados e aí o pecado não mais vai estar na nossa presença. Nunca mais iremos pecar. E isso é o nosso último estágio. Então, meu querido e minha querida, do ponto de vista bíblico, nós poderemos dizer: eu já estou salvo. É correto dizer isso porque você já foi salvo da culpa do pecado. Você já foi justificado. Cristo pagou a sua dívida, quitou a sua dívida na cruz do Calvário. Mas agora, você também pode dizer: eu estou sendo salvo. Porque você está agora no processo da santificação, que o leva, esse processo, o irá levar, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Não quer dizer, a Bíblia não está dizendo que você vai ser santo assim, de um dia para o outro. Não, você vai sendo santificado dia após dia. E esse processo que só Deus o sabe, só Deus sabe os dias, o tempo que vai levar a essa santificação, só Deus o sabe, mas esse processo é um processo progressivo. E você um dia irá acabar por ser salvo na sua totalidade. E isso só vai acontecer na presença de Deus, lá na sala do trono, quando você for levado à presença do Cordeiro e ele disser: entra, bendito meu Pai, porque no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Essa é a glorificação, onde Jesus diz, lá em Apocalipse, aquele que vencer. Aquele que vencer o quê? Aquele que vencer o pecado. Aquele que vencer a culpa do pecado. Jesus não está dizendo que você vai entrar numa guerra. Esse é o problema de várias religiões. Não, o que Jesus está dizendo, aquele que vencer é aquele que vencer esta vida. Aquele que vencer este mundo. Aquele que vencer for galgando de grau após de grau, até indo subindo progressivamente. Você, quando sobe uma escada, você consegue descer os degraus todos. Muitas vezes isso a mim também me acontece. Eu deixo a escada completamente, uma vez só. Mas eu nunca consegui subir uma escada de 2 em 2 degraus. Eu subo a escada de grau a degrau. Então assim é a nossa santificação. Assim é a nossa salvação progressiva. Verso 12 ele diz: desenvolvam a vossa salvação. Desenvolvam. Este verbo está no tempo, está expandido no tempo. Ele não diz desenvolvestes. Ele diz desenvolvam. Ele não diz desenvolve. Ele diz desenvolvam. É um tempo, o verbo, este tempo do verbo é expansivo no tempo. É longo. Muitas vezes não é tão longo assim, mas isso só Deus o sabe. E isto tudo é feito não pelas nossas obras, mas avançar nas consequências de termos sido salvos da culpa do pecado. Veja, isto tudo está entrelaçado. A minha mente tem que pensar assim: Cristo pagou a minha dívida, então eu agora não vou desiludi-lo. Cristo me justificou, me arrancou das garras do diabo, das garras da culpa do pecado. Me deu uma nova natureza, me deu um novo coração. Então agora, daqui para a frente, eu não vou desiludi-lo. Eu vou pegar no seu exemplo, o exemplo da sua vida, e vou trilhando esse caminho. Isso é o desenvolver a salvação. É o desenvolver a santificação. Isso é a justificação pela fé. No caso dos Filipenses, é um caso específico. É claro que esta carta tem praticidade para as nossas vidas, mas o caso nos Filipenses, o desenvolver a salvação era por causa da falta de unidade. Está aí no verso 2. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esta é também uma exortação geral que se estende a toda a Igreja de todos os tempos.
Não é demais dizer que a vida da igreja não melhorou com os séculos. A vida da igreja, quando digo a vida da igreja, digo o relacionamento dos elementos que compõem a comunidade cristã. Ela não mudou por causa dos tempos. Não foram os séculos que deram melhoria de vida, nem melhoria de bem-estar à comunidade cristã, à igreja. Não foi a entrada da tecnologia nas nossas vidas que veio melhorar isso. Antes, pelo contrário. Não são poucos os casos, e eu falo de mim pessoalmente, como pastor, não são poucos os casos que eu vi pessoas abandonarem a igreja por quesílias, por discordâncias, por falta de unidade, por falta de paciência, por falta de tolerância. E isto, quando alguém se move nesse sentido e abandona e fala mal e murmura, como diz aí o verso 14, fazei tudo sem murmuração nem contenda. Quando as pessoas murmuram ou entram em contendas, com certeza, meus queridos e minha querida, que não estão galgando mais um degrau na sua vida em direção à santificação. Antes, pelo contrário. Eles estão dando mais 2 ou 3 passos para trás. Eles estão retornando cada vez mais ao seu início. Por isso Paulo vai dizendo, deixai de ser meninos. Não sejam meninos inconstantes. Sejam homens maduros. Deixai de beber o leite materno e comecei a comer um alimento sólido. Isso chama-se trabalhar a minha santificação, desenvolver a minha santificação. Eu tenho que amadurecer a minha vida com o objetivo, com a visão da minha santificação, da minha salvação. E é importante saber que a vida não é estática. A vida não é um só momento. A vida é vida, por isso a palavra é vida. Ela se movimenta, ela progride no tempo. Ela não é estática. Como é que os filipenses fariam isso? Como é que nós fazemos isso? Verso 12, em obediência. E o apóstolo Paulo vai chamar a atenção deles. Porque ele vai dizer, com a presença de Paulo, com a sua presença lá no meio do povo, esse mesmo povo se dispôs a obedecer à pregação de Paulo. Ele diz aí no verso 1, não só na minha presença, não só quando eu estava junto a vós, vocês me obedeciam, vocês me ouviam, eu falava e vocês cumpriam com aquilo que eu dizia, vocês trabalhavam mediante aquilo que eu falava para vós. Mas passado 10 anos, eu estando preso agora, continuem obedecendo. Continuem atentos à mesma pregação, ao mesmo evangelho. Paulo vai dizer que ele se alegrava porque eles continuavam na mesma obediência. Só que essa obediência tinha fissuras. Estava fissurada. Estava maculada. Estava manchada. Com o quê? Com a murmuração e com as divisões. A pergunta é, por que é que Paulo falou deste modo? Paulo estava aqui como que dizendo, não esperem a minha presença física ou ausente para serem verdadeiramente cristãos. Nós temos aqui um problema grave em mãos. Eu e você hoje, em pleno século XXI. Porque o povo de Filipos tinha Paulo que escreveu uma carta. O povo de Filipos tinha Timóteo que ia ter com eles. O povo de Filipos tinha Epafrodito. O povo de Filipos tinha vários líderes ligados à pregação de Paulo. Volvidos 2000 anos, nós hoje não temos nada. A única coisa que nós temos é a nossa Bíblia. Portanto, nós hoje temos que obedecer à pregação na ausência física dos apóstolos. Por isso é que Jesus diz, mais bem-aventurado é aquele que crê e não viu, ou crê e não vê. Nós hoje temos que pegar na nossa Bíblia. E por isso é que é tão complicado, me faz uma confusão imensa. Como é que há cristão que não mexe na sua Bíblia? Não lê a sua Bíblia. Não tem interesse para a sua Bíblia. Aqui temos na nossa mão a presença física dos apóstolos. Nós temos na nossa mão os fundamentos da nossa vida cristã.
Ora, como é que nós nos queremos salvar? Como é que nós nos queremos santificar se nós não temos, não abrimos, não meditamos, não lemos, não estudamos os fundamentos bíblicos da nossa vida cristã? Já pensou? Eles deviam perseverar na fé mesmo sozinhos. Como é que eles faziam isso? Através das cartas que Paulo, ou desta carta que Paulo enviou. E com certeza, não tenho a mínima dúvida, que Paulo escreveu em 10 anos, Paulo escreveu outras cartas, só que infelizmente nós não as temos. E temos esta aqui, graças ao bom Deus, que preservou a sua palavra e nos colocou aqui. Eu não tenho a mínima dúvida que esta é a principal carta de Paulo. Se assim não fosse, Deus tinha acoplado outras cartas. Assim, por exemplo, como as cartas de Coríntios, só temos a primeira e a segunda, mas Paulo temos base bíblica para dizer que Paulo escreveu 4. Onde é que estão as outras duas? Não sei, mas também não importa. Porque Deus escolheu, preservou somente estas duas para nos ensinar. Portanto, são as mais importantes. E nós temos essa preciosidade em nossas mãos, de todas as cartas, todos os relatos históricos estar na nossa mão. Então, meu querido e minha querida, habitue-se a ler a sua Bíblia. Habitue-se a mergulhar neste tão vasto oceano, tão rico oceano, que lhe vai trazer vida à sua alma, que lhe vai trazer rumo à sua vida terrena. Como é que eles deviam preservar na fé? Verso 12, com temor e tremor. E aqui eu entro num tema que eu me arrepio. Porque o povo não treme nem teme a Deus. O povo não teme nem treme as coisas sagradas de Deus. O povo manuseia a sua Bíblia como se um livro qualquer outro se tratasse. O Atlas Mundial, por exemplo, ou o livro de ciências, ou o livro de matemática, ou um romance. Mas o povo não treme nem teme quando manuseia este livro, que é a verdadeira palavra, a única palavra de Deus para as nossas vidas. A palavra tremor, utilizado por Paulo, quer dizer respeito e reverência. Tudo menos aquilo que o povo faz. Não existe respeito, fala-se das coisas de Deus de qualquer forma, medita-se nas coisas de Deus de qualquer forma, proclama-se nos Facebooks, nos Instagrams e nos Twitters coisas de Deus de qualquer forma. Não existe reverência nem respeito. Olha o que é que disse João, o apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, com respeito ao tremor. O que é o tremor? O que é que você e eu deveríamos ter na presença de Cristo Jesus? Apocalipse 1,17 diz: quando o vi, a Cristo, caí a seus pés como morto. O respeito e a reverência nos faz isto. É cairmos aos pés de Cristo como mortos, desfalecidos de toda a nossa vontade, desfalecidos de todas as nossas convicções, todas as nossas aptidões, todas as nossas habilitações. Porém, Ele pôs a mão sobre mim, a mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. No Apocalipse 1:17, eu li 1:17. Em Isaías 6, olha o que é que o profeta diz acerca da reverência e do respeito na presença de Deus. 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e as outras 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. Cobrir o rosto e cobrir os pés é reverência, é respeito. Verso 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha agora o verso 5. Olha a atitude do profeta Isaías. Ele estava numa visão, ele estava visualizando a presença de Deus. Olha a atitude do profeta Isaías no capítulo 6, verso 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, hábito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O problema aqui é que quando nós estamos na presença de Deus, nós fazemos tudo um pouco. Aqui há poucos dias eu estive a ver um vídeo no Facebook
numa igreja onde o pastor está pregando e seguramente 60% do povo que estava ouvindo via-se claramente que não era a ler. Poderiam dizer, mas eles estavam a ler a Bíblia no smartphone ou no telemóvel. Não, via-se perfeitamente que uns estavam mandando mensagens e os outros estavam jogando. Isso é tudo menos temor e tremor. Quando o pastor começa a abrir a boca, seja lá o pastor que for, até eu ter a certeza que ele está falando, que ele é um verdadeiro profeta de Deus, eu tenho reverência e respeito. Já não é a primeira vez que eu me levanto e venho embora, porque ele está falando tudo menos a palavra de Deus. Então eu deixo de ter reverência e abandono. Mas quando, a partir da altura que ele se desloca ao púlpito, abre a sua Bíblia para começar a falar, o meu coração está com reverência e respeito. Porque é a palavra não do homem, mas a palavra de Deus que está começando a ser falada. Temor quer dizer respeito amoroso. Então é um respeito reverente e depois é um respeito amoroso. O temor aqui não tem nada a ver com medo. Aliás, nós devíamos ter um pouco de medo. Lembrarmos a nós que os dois filhos do profeta, o profeta, agora não lembro o nome do profeta, também não interessa, eles tocaram com as suas mãos na arca e eles foram fulminados. Portanto, nós deveríamos ter medo, pavor, porque não fora o sangue de Cristo naquela cruz, nos dando a oportunidade, a chance de podermos ser salvos, não fosse isso, muitos de nós já teríamos sido consumidos pela ira de Deus, pelo fogo da ira de Deus. Respeito amoroso. E aí deixa-me dizer uma coisa. O temor e o tremor aqui não tem nada a ver com as manifestações paranormais, o tremor físico, o abanar do corpo, que se nós vemos nos dias de hoje, nas nossas igrejas ditas evangélicas. Para nós entendermos isso, o que é que eu entendo como estar na presença de Deus, temer e tremer? E muitas vezes eu choro, eu já vi chorar. E eu digo, a presença de Deus está aqui. Qual é a minha convicção? É que se eu estiver diante da majestade da glória de Deus, se eu estiver a falar uma palavra, a ouvir uma palavra que me está tocando o meu coração fortemente, parece que o pastor conhece a minha vida inteira, parece que ele está pregando somente e exclusivamente só para mim. Então eu tremo e temo. Porque a palavra de Deus está a produzir um efeito direto na minha vida. Eu ouço um louvor e que me leva, me transcende, e eu reconheço que aquele louvor está louvando e adorando a majestade de Deus, a glória do seu nome. Então eu tremo e temo. Posso chorar, posso me alegrar, como eu vejo muitos se alegrando e jogando as suas mãos para o alto. Posso dançar, quem sabe, Moisés dançou, Davi dançou, Miriam dançou, mediante a manifestação da presença de Deus. Nesse campo, claro que eu aceito isso, tremer e temer, e com manifestações extrafísicas. O problema é que aquilo que nós vemos hoje, o rodar, o gritar, o cair, a pele se enrugar toda, mas só por causa do momento. Você repara que isso acontece, não é sempre. Acontece geralmente quando a igreja tem uma visita de um pastor internacionalmente conhecido. Nas grandes cruzadas em que as pessoas são levadas para a emoção, e eu estou muito à vontade para dizer isso. Uma das fases do meu curso de pastor foi como trabalhar a mente de quem me ouve. Ou seja, eu aprendi a manusear a mente, através das minhas palavras, das pessoas que me estão ouvindo. E é claro que esses pastores internacionalmente conhecidos, eles têm recursos financeiros e tiram cursos e são treinados para movimentar mentes das massas. Então as pessoas se movem, se movimentam, gritam, caem, rodam, dançam, não porque a manifestação de Deus está sendo derramada ali, como diz aí o Isaías, que o local se encheu de fumaça, ou seja, a Shekinah de Deus se encheu da glória, e como está lá no templo de Salomão,
que a glória era tanta que os sacerdotes caíam, não se conseguiam aguentar de pé. Isso é manifestação da presença de Deus. Mas quando não existisse, existe emoção humana. Por causa do treinamento desses homens. Um conjunto gospel muito conhecido, com muitos instrumentos. Você repara, por exemplo, lá na igreja do Paul Yong-cho, lá na Coreia do Sul, aquela majestosa orquestra. Eles tocam bem? Claro que tocam bem. Não sei quantos instrumentos, mais de 500 instrumentos ali sendo tocados. É claro que qualquer um vai se envolver emocionalmente com aquilo. Mas poderá dar-se o caso, meu querido, compreenda isto, poderá dar-se o caso de se estar a manifestação ser emotiva e não espiritual. Temor e tremor é um respeito reverente e um respeito amoroso. Se você chega à presença de Deus com estes dois tipos de sentimento, meu querido e minha querida, deixe que eu lhe diga uma coisa aqui esta tarde. Com certeza que Deus vai se manifestar na sua presença. Com certeza que você vai ter que manifestar algo nas suas emoções e sentimentos. Seja no alegrar, seja no chorar. Por causa da presença de Deus ali. Hoje Isaías disse, ai de mim, estou perdido. Neste caso, Isaías foi levado a pensar e foi levado a admitir que ele era um homem perdido, porque ele era um homem de lábios impuros. Quem é este Deus que me escolhe? Quem é este Deus, o Criador dos céus e da terra, que me diz, vai e fala ao meu povo? Eu estou perdido. Vamos avançar. Diante da glória de Deus, sim. Diante da emoção do momento, não. E qual é a razão do tremor e do temor? Está no verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Se existem textos na Bíblia que já foram mal interpretados, este é um deles. Porque parece que nós só lemos este versículo da maneira que nos convém. E há muitos que leem este versículo dizendo assim, olha, Deus é quem faz tudo. Deus é quem quer, Deus é quem realiza, Deus é quem efetua, segundo a sua vontade. O texto não nos diz nada disso. O texto aqui harmoniza de forma sublime, majestosa, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Estão aqui harmonizados. Se existem dúvidas, este versículo as tira. Veja só. Esta explicação de Paulo, se nós atentarmos nisto com olhos e sem subterfúgios, sem tirar textos fora do contexto, com pretexto de trazer um texto à nossa vida que nos satisfaça, ela é bastante esclarecedora. Esta explicação é bastante esclarecedora. Veja, é Deus quem efetua. Ou seja, é Deus quem opera. O quê? O querer. O querer de quem? Meu. Eu só quero a Deus porque primeiro Ele efetuou essa vontade em mim. Isto é muito fácil de perceber. Depravados como nós somos, com uma natureza caída, com a culpa do pecado, com a corrupção do pecado adâmico, nunca, mas é que nunca, meu querido e minha querida, nós nos iríamos chegar a Deus. Se não fosse o querer de Deus, se não fosse o operar de Deus. Então onde é que nós vamos olhar para este operar? Está lá em Efésios. Ele próprio, Ele mesmo, nos escolheu e predestinou e nos elegeu. Portanto, Ele efetuou em nós uma operação. Qual foi essa operação? Colocou em nós o nosso querer, a nossa vontade. Para isto, para que Ele possa operar, isto parece complicado, mas não é. Você vai perceber já. É preciso que a pessoa queira. E aqui está um problema. Aqui há muitas vezes que me dizem, pastor, eu tenho que esperar que o Espírito Santo me fale, que o Espírito Santo me impulsione. Eu tenho que esperar que o Espírito Santo me empurre. Não. Pastor, mas eu não tenho vontade. Pois é aí mesmo. Essa sua pouca vontade vai servir de carril, vai servir de estrada, onde Deus possa trilhar e trabalhar na sua vida. É com esse pouquinho de vontade que você tem. Agarre nesse pouquinho de vontade e deixe Deus.
Isso é um início, isso é um começo. Agora, se você não quer mesmo, meu querido, Deus não vai fazer nada. Você quer que Deus fale consigo, mas você não abre a sua Bíblia. Como é que você acha que Deus vai falar consigo? Manda um e-mail? Manda um SMS? Vai lá à sua página no Facebook? Mandar uma mensagem? Não. Deus vai falar consigo através da sua palavra. Da sua palavra final, que é a sua Bíblia. Agora, você vai ter que ter vontade para abrir a sua Bíblia. Não é Deus que vai abrir a sua Bíblia. Você deve desejar ser santo. Eu sei que, como diz lá em Isaías, eu sou um homem impuro. Eu sou lábios impuros, eu minto, eu deturpo a verdade. Eu peco, eu caio. Mas você deve desejar ser santo. E como é que eu faço isso? Me arrependendo. Por isso é que nós somos diferentes do mundo. O mundo não se arrepende, o cristão arrepende-se. Ambos pecam. Mas enquanto o mundo não se arrepende e anda no seu orgulho, na sua arrogância, o cristão se arrepende. O cristão tenta seguir de acordo com a vontade de Deus. Por que é que nós fazemos o contrário? Por causa, conforme eu falei, da nossa natureza caída. Da nossa corrupção do pecado adâmico. Aquilo que herdamos de Adão. Crer a Cristo e às coisas de Deus só podem ser com a intervenção de Deus. Você nunca pode ser cristão porque você escolheu ser cristão. Você é cristão porque Deus disse: tu és cristão. E Deus trabalhou em si, efetuou o seu querer e o seu realizar. Nós não somos capazes por nossa vontade. Não pense nisto. Não vá nessa onda. Você não é nenhum campeão. Você não é nenhum surfista das ondas da fé. Você é um dependente da misericórdia e da graça de Deus. Somente Ele pode realizar em si, através de uma parceria que Ele faz com a sua vontade e o seu querer. E Paulo explica isto muito bem em Romanos 7, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo que nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O que Paulo está aqui dizendo é que não fora Deus efetuar em nós, por nós mesmos nunca nós iremos fazer algo para glorificar a Deus, para glorificar a Cristo. Olha que nós estamos a falar de cristãos. Nós não estamos a falar de descrentes. Nós não estamos a falar daquele povo lá fora. Paulo está a falar para a igreja. Eu estou falando para a igreja, para cristãos. Para pessoas que abrem a sua boca e declamam a sua santidade. Mas o seu coração não diz nada disso. Como diz lá Jesus, vocês louvam-me com os vossos lábios, mas o vosso coração está muito longe de mim. Vocês não são meus parceiros. Vocês não fazem aquilo que eu digo. Por isso, se quem comigo não ajunta, comigo espalha. Se você não abre a sua Bíblia, se você não tem intimidade com Deus, se você não busca a Deus, se você não busca aprender de Deus, como é que você quer progredir na sua santificação diária? Se os seus olhos apenas estão para os prazeres da carne,
para o bem-estar da sua vida, para o bem-estar do seu corpo, para o bem-estar da sua casa e, em último lugar, quando lhe sobrar tempo. Porque há dias que não lhe sobra tempo, sabia? Mas quando lhe sobrar tempo, você vira-se para Deus. E você vira-se para Deus de duas formas. Ou quando está alegre, lhe sobra tempo e se lembra, ou quando as coisas estão muito apertadas na sua vida e você vai ter com Deus, choramingando e pedindo: Senhor, abençoa-me. Senhor, resolve-me os meus problemas. Mas isso não tem nada a ver com temor nem tremor. Isso não é progressão na sua santificação. Como é que Deus opera em nós o nosso desejo de querer? Como está aí no verso 13, perdão. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer, o meu querer, eu quero, como, e não só eu não fico por querer, eu realizo. Mas é Deus que opera no meu realizar. Como é que Deus faz isso? Diretamente através da ação do Espírito Santo. Eu tenho, rapidamente, só para lhe dizer que antigamente eu orava pouco. Eu tinha muita vontade de orar, mas quando começava a orar, parecia que eu estava a orar há 1 hora, mas olhava para o relógio e tinha só passado 1 minuto. Eu tinha dito tudo a Deus apenas num minuto. E ao longo da minha caminhada cristã, eu fui desenvolvendo uma outra vontade de orar. Mas pasme-se, meu querido e minha querida irmã, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a ação do Espírito Santo. Eu tenho a vontade de orar, eu tenho o querer, eu me ajoelho e começo a orar, ou seja, eu tenho o realizar, mas a partir daí de que eu manifesto o meu querer e começo a realizar, a partir daí é o Espírito Santo que entra em ação e ele leva tudo, ele conduz. E você hoje, se calhar, você ora 1 hora e parece que passou 5 minutos. Porquê? Porque foi o Espírito Santo que o levou, que o conduziu, agarrou no seu querer, agarrou no seu realizar, na sua vontade e na opção de você fazer. Ele agarrou nessas duas coisas e o conduziu, o leva-o para a mão até Cristo. Isto é temor e tremor. Mas temor e tremor também não é só o eu orar, não é só o meu meditar. Também tem a ver com as circunstâncias normais da minha vida. Isso é a parábola do bom samaritano. O homem estava caído meio morto no chão. Passou o sacerdote, voltou a cara para o lado e passou. Atrás dele veio o levita, voltou a cara para o lado e passou. Mas no sentido contrário, vindo de Samaria, vinha um samaritano que, ao ver o homem, se desta sua montada e se dispõe para o ajudar. Cuida dele, trata das feridas e leva-o para uma estalagem. Isto tem a ver com os desejos de compaixão para ajudar quem precisa. Olha o que eu vou dizer para si hoje. Você não ajuda ninguém. Ou você não tem desejo de compaixão se não for o Espírito Santo. Porque de duas uma. Ou você se deixa conduzir pelo Espírito Santo e tem o seu querer e começa realizando, e agora estou falando na ajuda ao próximo, tanto em oração, como uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, um abraço, saber ouvir. Isso é um ato de compaixão, é nós sabermos ouvir o próximo. Das duas uma, ou você faz isso mediante o Espírito Santo, e Deus assim pega no seu querer e no seu realizar e faz a sua obra, a sua própria obra, a obra dele, de Deus, ou você faz isso em benefício próprio. Você tem muita compaixão, você ama muito o seu próximo, mas com os olhos de querer algo em troca. A Bíblia nos chama a amar altruisticamente. Ou seja, um amor que não espera recompensa. Um amor que não espera pagamento. Um amor que não espera nada em troca. E isso existe muito pouco, infelizmente. E com dor, muita dor no meu coração, eu digo, existe muito pouco nas nossas igrejas hoje. Tudo por causa do facto de nós vivermos neste mundo que vai cada vez mais mal a pior. Resistir ao próprio Deus. Resistir à sua vontade. Resistir à vontade de Deus
que Ele quer nos utilizar, porque quem faz a obra de Deus aqui na terra somos nós. Como? Deixando-nos utilizar por Ele. Ora, se eu resisto a Ele, se eu não deixo que Ele me utilize, se eu não faço a minha parte, se eu não oro, se eu não medito, se eu não atento ao meu próximo, eu estou resistindo a Deus. Isto é um grave pecado. É um grave pecado. Olha o que eu estou dizendo. É o pecado contra a harmonia da soberania de Deus com a responsabilidade humana. Você tem que se lembrar que você tem a responsabilidade de se deixar utilizar por Deus. Você é somente um machado, não é o lenhador. O lenhador pega no machado e corta a árvore. Eu nunca vi um machado pegar no lenhador e cortar a árvore. Você está percebendo? Você é apenas um machado. Você é apenas um instrumento. Então deixe-se utilizar por Deus. Não resista. Busque as condições necessárias para que Ele possa utilizar. Eu tenho a certeza absoluta que estou falando para alguém hoje. Deus me está utilizando, através da minha boca, para falar a alguém hoje. É isso que eu estou falando. É não resistir a Deus. Segundo lugar, primeiro lugar, desenvolver a salvação. E agora, o segundo ponto é façam tudo. Versos 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Façam tudo. Essa era a causa do problema apresentado por Epafrodito a Paulo acerca da igreja de Filipos. E este é o problema, eu digo mais, o grande problema da nossa igreja, da igreja contemporânea. A pergunta é, façam tudo o quê? Quando Paulo escreve este trecho, estes dois versos, 14 e 15, a mente de Paulo estava passeando no deserto juntamente com o povo de Israel. Aquilo que o povo de Israel fez mais durante os 40 anos de peregrinação no deserto, desde que saiu do Egito até que entrou em Canaã, 40 anos depois, aquilo que o povo de Israel fez mais foi murmurar. Aquele povo nunca estava contente com nada. Eles viram o mar abrir, a seguir foram murmurar. Eles viram Moisés subir ao Sinai, as manifestações da presença de Deus através de relâmpagos, e diz a Bíblia que a montanha parecia que estava ardente em fogo, e cá embaixo eles estavam adorando um bezerro de ouro, murmurando contra Moisés e contra Deus. Eles avançam na sua vida, na sua progressão, murmuraram contra a falta de comida, murmuraram contra a falta de bebida, murmuraram contra a falta de vestimento. Eles murmuraram sempre. E o que é que Deus diz? Basta! Já chega! Uns ficaram no deserto, ali mesmo, só entrou a segunda geração após os 20 anos. Na terra de Canaã continuaram na mesma situação. Murmuraram contra Deus porque quiseram um rei. Deus não queria um rei, mas eles murmuraram, Deus deu-lhes um rei. Aquele rei falhou, Deus deu-lhes um outro rei segundo a sua própria vontade, foi o rei Davi. Mesmo assim eles murmuraram, quiseram matar Davi. Ao longo da história de Israel nós vimos que eles sempre se atropelaram em resistir à vontade de Deus. O que é que Deus fez? Babilónia com eles. Cativeiro com eles. 70 anos. Parece que eles entenderam alguma coisa. Mas a história nos revela que até Cristo eles sempre resistiram contra Deus. Inclusivamente contra o próprio Filho de Deus. O que Paulo está aqui dizendo é que não murmurem. Porque a murmuração só vos traz morte. A murmuração só vos traz cativeiro. A murmuração é um sinal evidente da vossa desobediência. Ou seja, quando vocês murmuram, quando vocês têm contendas, quando vocês criam divisões, é sinal, olha o que eu estou dizendo, querida igreja, é sinal que vocês nunca foram salvos. Porque a murmuração é contrária à salvação. A murmuração é contrária à santificação. Então, se eu digo que estou no caminho de santificação, a minha murmuração vai sendo cada vez menos. O pastor nunca murmurou muitas vezes, queridos.
Mas eu fui aprendendo a calar-me, a não murmurar. Fui aprendendo a dizer com Paulo, eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Pastor, o que é que você tem? Nada, mas estou satisfeito. Deem graças por tudo. Por tudo o quê? Por tudo. Até para as coisas más também. Mas não murmure. A murmuração é um sinal evidente, um sinal claro, que nós não somos salvos. Que nós não estamos querendo caminhar, trilhar o caminho da nossa santificação. Isto engloba a igreja, isto engloba as famílias, isto engloba os nossos trabalhos, engloba tudo. Cristão que murmura não é cristão. É tudo menos isso. Eu estou dizendo isso não é com alegria, queridos. Eu estou dizendo isso é com tristeza. Porque a minha alegria era que vocês fossem salvos verdadeiros. A minha alegria é que vocês fossem santos verdadeiros. Compassivos. Não resistentes à vontade de Deus. Para que é isto? Para que é que eu não vou murmurar? Para que é que eu não vou criar contendas? Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio desta geração pervertida. Esta é a razão de eu não murmurar. Esta é a razão de eu não contender. Esta é a razão de eu não resistir a Deus. É para que eu me apresente irrepreensível e sincero como filhos de Deus inculpáveis. Verdadeiros filhos de Deus. Não só na igreja. Paulo é bem claro aí. Eu não sou um filho de Deus só na igreja. Eu sou um filho de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta. Diante dos homens, crentes e descrentes. A minha posição, a minha vida tem que ser diferente da dos outros. Eles têm que olhar para mim e dizer, aquele é um filho de Deus. Mas no mínimo eles têm que dizer, aquele tem fé em alguma coisa diferente da minha. Porquê? Porque a minha vida dele é diferente da minha. Ou, por outras palavras, a minha vida tem que ser diferente dos outros. Eu me torno irrepreensível. Não há nada que seja meio apontado. Paulo diz lá em Romanos, nenhuma condenação há. Pois, mas depois o resto do versículo me vai dizer. Nenhuma condenação há, realmente não há. Para aquele que está em Cristo. Não é para aquele que resiste a Cristo. É para aquele que está em Cristo. Mateus 23, o Senhor Jesus está falando o seu pior, entre aspas, o seu discurso mais duro, que é para os fariseus, e ele volta-se para o povo e diz... Ele está falando para os fariseus, depois volta-se para o povo e diz, Mateus 23, 3, fazei e guardai depois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Porquê? Porque eles tinham a mania que eram santos. Eram mais santos que os outros. Mas Jesus diz, olha, aquilo que eles dizem, façam. Porque eles estão proferindo a palavra do meu Pai. Façam aquilo que eles dizem, mas não façam aquilo que eles façam. Que eles fazem, perdão. Porquê? Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, tentando ser piedosos, mostrando uma piedade que não existia neles. Isto acontece hoje também connosco. Amam o primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras das sinagogas. Saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Jesus está aqui a culpar aqueles homens. Jesus nos está chamando hoje à razão. Se vocês falam a palavra, então vivam consoante a palavra que vocês falam. Não falem uma palavra para os outros e façam vocês de forma diferente. Isso o mundo vai dizer, então, como eu já ouvi tantas vezes, querido, que cristianismo é esse? Em que vocês dizem uma coisa e fazem outra. Que cristianismo é esse que vocês dizem para não roubar o irmão, para não machucar o irmão, e o próprio pastor rouba, o próprio pastor perverte? A igreja é uma igreja pervertida. Que cristianismo é esse? Se é esse cristianismo que me estás a puxar, eu não quero. Eu não estou a ser santo, não estou a ser irrepreensível, não estou a ser sincero, e muito menos eu mostro que sou filho de Deus. Filhos de Deus inculpáveis quer dizer viver como verdadeiros filhos de Deus. Como? De acordo com o Evangelho,
e com o Espírito Santo. O interessante é que nos dias de hoje nós damos menos atenção, ou aquilo que nós damos menos atenção é à forma como nós vivemos e nós nos apresentamos. Eu vivo da maneira que eu quero, me apetece, ninguém tem nada a ver com isso, o pastor não é nada na minha vida, o pastor não tem nada a falar na minha vida, o pastor não tem nada que interagir com a minha vida, porque eu já sou maior de idade, eu sei como é que é de viver. Em terceiro lugar, Paulo nos vai dizer que para nós nos tornarmos em princípio sinceros como filhos de Deus e culpáveis, diante de todo o mundo, da geração pervertida, como? Resplandecendo como luzeiros no mundo. Deuteronômio 32 diz, verso 5, procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É a geração perversa e deformada. Tem tudo a ver com inculpável. Aqui esta geração é perversa, é deformada. Mas Mateus 5, Jesus vai dizendo, no verso 13, vós sois o sal da terra. Ora, vocês antes eram uma geração deformada. Antes vocês eram uma geração pervertida. Eu verti o meu sangue. Eu vos justifiquei. Eu paguei a vossa dívida. Agora sejam diferentes. Vivam diferentes. Falem diferente. Ajam diferente. Porque vocês são o sal da terra, e ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaura o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Ou seja, eu tenho que ser sal, se eu não for sal, eu sou como os outros. Mas no verso 14 ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nós somos diferentes, porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus nós temos que viver uma vida irrepreensível, sincera e inculpável. Viver desta forma é viver em contraste com o mundo da época de Paulo, mas também com o mundo de hoje. É inconcebível ao pensamento do mundo viver assim. Ponto número 3, caminhando já para o final. Preservando o Evangelho, verso 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que ordem que Paulo está dando? Preservando a palavra da vida. Primeiro, espalhar esta palavra para que os outros possam ser salvos. Ao contrário do que aí muito se fala, Deus não escolheu assim a mim para sermos cristãos. Apenas e só para nos abençoar ricamente e para vivermos uma vida abastada, uma vida tipo lordes. Somos os condes ou os viscondes do reino de Deus. Nada mais errado. O objetivo da sua e da minha salvação foi para nos tornarmos ferramentas do Deus vivo. Foi para nos tornarmos canais de bênçãos ao povo que ainda não conhece o Evangelho. Preservar o Evangelho, como Paulo diz no verso 16, preservando a palavra da vida, é proclamar a palavra da vida, é manter viva a palavra do Evangelho, é levar a palavra do Evangelho como ela está. Não a trabalhando, não a adulterando, não a transformando. Pegando este Evangelho e levando-o. Isso é preservar a palavra da vida. Você está levando palavra de vida a quem está morto. A quem não a tem. Segundo, não só levar aos outros, mas reter esta palavra como fundamento da nossa vida. Numa forma primitiva. Leia a palavra como ela está e ponha em prática na sua vida. Não a transforme. Não a adultere. Não faça como os demais, retirem textos do texto, fora do contexto do texto, para ter pretexto para você viver uma vida sem inculpável ou sem responsabilidade. Não, você tem responsabilidade de pregar a palavra de Deus.
Você tem a responsabilidade de preservar a palavra da vida. E não somente se sentar regaladamente, e há uns que já têm cadeiras marcadas na igreja, só não levam as poltronas da sua casa porque o pastor não deixa. Mas a única função deles é estar sentado e receber, e receber, e receber. Não, você recebe para dar. Você recebe para levar. Viver esta palavra como padrão. Padrão para quê? Para o desenvolvimento da minha salvação. Você só é santificado através da palavra. Efésios 5 tem uma expressão que Paulo utiliza que eu demorei muitos anos para entender. Paulo diz: amai as vossas mulheres, lavando-a e purificando-a pela palavra. E eu nem sabia como é que eu havia de lavar a minha mulher com a palavra. Nem sabia como é que havia de purificar. Se isto era para fazer um chá, uma infusão. Mas depois o Espírito de Deus veio à minha mente e disse: lavar e purificar com a palavra é pregar a palavra como ela está. Isto é lavar, isto é purificar. Não só no caso dos maridos, mas no caso do meu querido irmão e querida irmã, você deve lavar e purificar o mundo com a palavra da vida, com o Evangelho. Porque essa é a nossa missão. Como é que eu faço isto? Volta-me atrás, com temor e tremor. Com respeito amoroso e com respeito reverente, porque você está levando não a sua palavra, mas a palavra do Criador, do Deus eterno, do Deus vivo, do Deus que está sentado no trono do universo e comanda a história da nossa vida. É a palavra dele e não a sua. Você tem que também harmonizar isto. Você deve desejar fazê-lo, mas chamar Deus. Você deve harmonizar o seu querer com a vontade de Deus. A pergunta é: porquê é que Paulo cria isto? Paulo cria isto para ter glória diante de Deus. Diz aí no verso perdi-me só um bocadinho. No verso 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E aqui é uma chamada de atenção para o seu coração. Você deve desejar levar a palavra da vida aos outros. Para quê? Para a sua própria glória. Não a glória que os homens querem, não. Mas é a glória que você irá receber um dia quando chegar à presença de Deus. Quanto mais palavra você levar, quanto mais almas se salvarem através da sua pregação, quanto mais vidas se transformarem através dos seus ensinamentos mediante a palavra de Deus, quanto mais transformação do mundo através do seu querer e do realizado de Deus houver, maior vai ser a sua glória no dia que você se apresentar na presença do justo juiz. É isso que Paulo queria. Façam isto tudo com temor e tremor. Não murmurem, não contendam. Levem a palavra da vida, vivam como filhos de Deus e para serem sinceros. Para quê? Para que eu tenha glória. Porque assim o meu trabalho não foi em vão. Eu não preguei em vão, eu não ensinei em vão, eu não andei em vão. O meu trabalho que produziu fruto. Fruto de glória. Quarto e último ponto. Nós devemos ter alegria na nossa santificação. A santificação não deve ser um processo doloroso ou penoso. Existem muitos que andam sempre com os seus rostos pesarosos. Como diz lá a Bíblia, quando jejuares não transformeis o rosto, para que os homens não vos vejam. Não, a nossa santificação tem que ser de alegria. Agora a pergunta é: dói muito. A nossa santificação é sinónimo de renúncia, sinónimo de abrir mão, sinónimo de largar aquilo que eu mais gosto. Porque prazer na palavra existe pouco. Na realidade, eu sou honesto para consigo. A palavra de Deus, para nós a seguirmos, existe muito pouco prazer. O pecado é mais prazeroso. O pecado nos dá mais alegrias, porque o pecado nos deixa fazer aquilo que nós queremos. A palavra não. A palavra nos retém. A palavra nos obriga a queimar pontes. A palavra nos obriga a não voltar atrás, a não olhar atrás, a largar certos e determinados modos de vida que nós vivíamos, que gostávamos, agora não podemos.
Portanto, a palavra nos retrai em muitas coisas. Mas, apesar disso, nós devemos ter alegria. Paulo diz, uma vez vos digo, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava falando para um povo que estava sendo perseguido, mas o Paulo era que era louco. Mandar um povo se alegrar. Mesmo estando preso, diante da possibilidade da morte, Paulo se alegra pelo povo de Filipos. E Paulo mantém em mente a possibilidade de morrer, sabe? Porque, apesar de tudo isto, Paulo sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Ele diz aí no verso 7, mesmo que eu seja oferecido, eu posso ser liberto, mas mesmo que eu seja oferecido, se alegrem. A sua morte deveria ser motivo de alegria. Porquê? Porque Paulo vê a sua morte em termos cerimoniais. A sua linguagem no verso 17, é uma linguagem do Antigo Testamento, uma linguagem cerimonial. Números 28, 7 diz, a sua libação será a quarta parte de um hin. Para o cordeiro no santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. O holocausto era um sacrifício onde se colocava um animal que era queimado totalmente em cima do altar. Libação era um litro de bebida forte que era derramada sobre o animal para agradecimento a Deus. Era uma oferta pacífica. Nesta linguagem veterotestamentária, Paulo está descrevendo o seu sofrimento. Ele estava se colocando como um animal que estava sendo queimado no altar. Um animal que estava sendo oferecido a Deus. E a perseverança do povo de Filipos era como se fosse a libação. Aquela bebida forte que era deitada sobre aquele animal. Paulo está vendo o povo e seus esforços como um sacrifício. Que sacrifício? Qual é o sacrifício que Paulo está olhando? Primeiro, a perseverança no apoio ao ministério de Paulo. O povo de Filipos era perseverante no apoio a Paulo, na sua ajuda monetária e no progresso do Evangelho que nós vimos nas mensagens anteriores. E Paulo vê o seu sangue derramado naquela prisão por causa do Evangelho como uma libação, sendo derramada em agradecimento a Deus. Olha aí o verso 7 comigo, para que você entenda uma coisa extremamente importante. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Que expressão é esta que Paulo utilizou? Literalmente, serviço aqui é liturgia. A mesma liturgia que nós fazemos na igreja, temos uma liturgia para os nossos cultos. Paulo está aqui a dizer sobre o sacrifício e liturgia da vossa fé. Ou seja, o vosso procedimento em Cristo. O vosso culto em Cristo através da vossa vida. Em relação a quê? Ao Evangelho. Nós devemos prestar culto pelo Evangelho. Culto a Deus, meus queridos, não é só na igreja. Culto a Deus não é só cantar, orar, louvar, ouvir a pregação. Culto a Deus tem que ser com a nossa vida e a nossa vida tem que estar em consonância com o Evangelho. Quando nós vivemos através do Evangelho, nós estamos cultuando a Deus. É um serviço da nossa fé. É uma liturgia da nossa fé. Paulo se alegrava isso, ou se queria alegrar nisso por causa da sua glória que iria receber. Eu quero me alegrar nisso e você também deve se alegrar nisso. A todo o povo que você leva a palavra através do seu modo de vida ou através das palavras da sua boca, inspiradas por Deus no Evangelho. Entenda, a libação no Velho Testamento era a parte menos importante do holocausto. O mais importante era o animal. Mas mesmo assim Paulo se alegra dele ser a libação. E com isto ele contagia os filipenses, verso 18, assim, vós também pela mesma razão que eu vos pus, que eu sou a libação e vocês são o sacrifício, por essa mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Esta é a palavra que nós lemos, a exposição desta palavra. Eu gostava de deixar aqui algumas aplicações para que você pensasse, meditasse e, quem sabe, colocasse em prática na sua vida.
A primeira delas é que a justificação pela fé é apenas o começo de um longo processo que só termina com a vinda de Jesus. Não tenha dúvidas. Você vai vivendo todos os dias da sua vida em santificação. Você vai vivendo todos os dias da sua vida em cultivando a sua salvação. A sua salvação não é só lá atrás. A minha salvação não foi há 35 anos. A minha salvação tem sido durante 35 anos e não sei quantos mais Deus me vai permitir. É errado pensar então que o ato de conversão é um ponto final. Eu já estou salvo, não tenho nada a fazer mais nada, agora só me resta esperar pela morte. Isso é errado. Isso você nunca foi salvo. Eu digo você, peço perdão, porque você que está a ouvir, você já foi salvo. Mas existe muito povo que diz, eu não preciso fazer mais nada. Isso é o trabalho do pastor, é o trabalho do presbítero, é o trabalho dos diáconos. Eu não preciso fazer mais nada porque eu já fui salvo. Agora só tenho que esperar pela morte. Que Deus me leve. Segunda aplicação é a relação entre o agir de Deus e a nossa responsabilidade. E eu aqui digo-lhe, desenvolva a salvação. Mas Deus é quem faz você fazer isso. Não é você. É Deus que faz em você. Você deve desenvolver a salvação pensando que é Deus que está fazendo em você. Desenvolva a salvação porque é Deus quem faz você querer fazer isso. Você faz isso e você quer fazer isso porque Deus faz que você queira e você deseja fazer. As duas coisas andam juntas. Não devemos apenas esperar que o Espírito Santo nos toque, mas devemos agir para que o Espírito Santo nos toque. Ainda que não tenhamos vontade para isso, nós devemos lutar para ter essa vontade. Pastora, hoje não apetece. Mas vá. Comece pouco a pouco. 5 minutos hoje, 10 minutos amanhã, 15 minutos depois e assim sucessivamente. E você vai ver que vai ter uma vida de relacionamento e intimidade com Deus cada vez mais profunda e mais intensa. Terceira e última aplicação. E muito importante para as nossas vidas. As murmurações e as disputas destroem o nosso testemunho cristão. Por isso não devemos conduzir a nossa vida em conformidade com as circunstâncias ou os relacionamentos adversos da nossa vida. Eu não vou à igreja porque está lá aquele, eu não quero me sentar ali daquele lado porque está lá aquele. Esqueça isso, largue isso, por amor de Deus. Não murmure contra a igreja. Não murmure contra os irmãos da igreja. Não murmure contra o pastor. Não murmure contra a sua esposa, contra o seu esposo, contra os seus filhos, contra os seus pais. Murmuração destrói a sua vida cristã. É uma barreira, é um entrave, é uma barragem. Você sabe o que acontece à água que chega a uma barragem? Ela fica estagnada, fica parada, só sai quando deixam sair. Tira as pedrinhas, tira os gravetos do riacho da sua vida, deixa a água correr livremente. E isso você só vai conseguir fazer quando começar largando as murmurações, as disputas, as contendas, o diz que disse, e eu ouvi dizer isto, e o outro disse aquilo. Deixe isso. Torne-se filho de Deus, irrepreensível e sincero diante de Deus. Deixe-me terminar com um texto de Paulo que está em Gálatas 5, versos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai mediante a vontade de Deus, e jamais vivereis como vive o mundo, com os desejos do mundo. Verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Veja, a carne está sempre trabalhando contra o Espírito. Para quê? Para não o deixar fazer aquilo que você deseja fazer. Você deseja meditar na palavra, você deseja ler a Bíblia, você deseja intimidade com Deus. Mas a carne vai dizer que não. Sabe como é que ela diz? Eu vou-lhe explicar. Quando você se senta ou se ajoelha para orar, geralmente dá-lhe fome. Ou tem sede. Ou toca a campainha. Ou toca o telefone. A carne milita contra o Espírito. E o Espírito milita contra a carne. Não comas agora, não bebas agora, fica aqui mais um pouco.
Aguenta mais um pouco, fala mais um pouco comigo. A carne e o espírito são opostos. E se repelem. Porque a carne tem um desejo e o espírito tem outro. A carne tem o desejo do prazer, o espírito tem o desejo da santificação, da salvação. Por isso, meu querido, desenvolvam a vossa salvação. Harmonizem a vossa responsabilidade com a soberania de Deus. Sejam parceiros íntimos com Deus. Deixe-se utilizar por Deus neste tão grande e belo trabalho que é a perseverança, o preservar da palavra da vida, levar o Evangelho, levar a palavra da vida a quem está morto ou caído como bem morto. Seja um samaritano, meu querido. Seja uma samaritana, minha querida. Veja aquela mulher lá no Poço de Jacó. João 4. O que é que aquela mulher fez? Ela ouviu a palavra de Jesus e ela ficou só por aí? Não, ela correu para a aldeia de Samaria e foi dizer: venham e ouçam as belas coisas que aquele homem me disse. É isso que você tem que fazer. Eu tenho saudades, queridos, daquele tempo em que eu via jovens e outros menos jovens terem um encontro com Cristo através de uma oração do pastor, é claro, dentro da igreja, mas a primeira coisa que elas faziam era correr para casa e anunciar: eu hoje estou feliz, eu hoje estou contente, eu hoje tenho uma nova vida, eu encontrei um outro caminho. Esse tem que ser o nosso caminho. Esse é o caminho da igreja. É alegrar-nos na pregação do Evangelho. Alegrar-nos a dizermos: existe um maior do que nós. Existe um Deus. Existe um Rei que está sentado no trono do universo e comanda as nossas vidas. Tenha prazer nisso, queridos. Não abra mão desse prazer. Amém? Vamos orar, Senhor. Eternamente grato estou, Senhor, porque por me teres utilizado nesta tarde. Utilizado a minha mente e a minha boca, todo o meu corpo, para poder proclamar este teu Evangelho. Para poder, Senhor, expor, mediante a tua sabedoria, aquilo que me contemplas, esta palavra ao coração destes meus irmãos e deste povo todo que me ouviu, Senhor. Eu te peço, Senhor Santo Espírito, que utilize estas palavras e transformes vidas. Que elas se tornem práticas no coração de quem me ouviu. E o meu maior desejo, Senhor, é que o produto final seja a santificação, seja a salvação de todo este povo. Eu me alegro e me glorio em Ti, Senhor, porque eu sei que não falei palavras vãs e eu sei que não falei para ouvidos mocos, mas para corações sedentos, abertos e expectantes para receber esta palavra. Por isso eu te louvo e eu te agradeço, Deus, em o nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. E glória a Deus. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.